Oi, gente, boa noite. Então, o Amita já falou que geralmente eu começo a falar, para quem não conhece da DEI, porque tem gente aqui que eu já sei que já sabe até a palestra de cor, né? Mas para quem não conhece, às vezes vão surgindo perguntas no meio do caminho, então vocês vão anotando, porque no final as perguntas podem, aí eu posso responder, e às vezes também acontece que, na medida que eu vou falando, algumas perguntas elas vão ficando mais claras, tá? Então, eu sempre falo que eu tenho que começar do começo, em honra aos que não conhecem nada da ADI, então a gente vai passo a passo, tá bom? E os que conhecem têm um pouquinho de paciência, uns casos, alguns a gente já conta sempre os mesmos, nem sempre, às vezes aparecem umas novidades, tá? Então, o grande objetivo dessa palestra, pode ir clicando, quem está ali, Flávio? O grande objetivo dessa palestra é principalmente colocar para vocês, informar, né, que isso existe. Já tem sido, a gente tem apresentado em vários congressos, tem sido publicado em revistas científicas. Isso é muito importante porque as pessoas fazem muito essa pergunta: isso é reconhecido, isso é científico, né? Então, o caminho na psicologia para o reconhecimento e para ser considerado dentro do meio acadêmico é exatamente as publicações e os congressos que a gente tem participado. E essa é uma publicação que houve recentemente e que foi muito interessante porque ela fala exatamente daquilo que a gente mais percebe no trabalho com as pessoas. Então, o grande objetivo dessa palestra também ela é bastante, a gente tem a intenção que ela seja preventiva, né? A gente vai percebendo que muita gente fala, se eu soubesse disso antes, né? Então, a gente vai percebendo que é muita novidade, muitas coisas as pessoas não sabem. E a gente sabe que, se soubesse, muito sofrimento seria evitado. Então, esse também é um dos objetivos da palestra. Tá? Então, isso aqui a gente está falando um pouquinho dessa publicação que houve. Quem tiver mais interesse está no site da revista Teoria e Pesquisa. Pode clicar mais um pouquinho, Flávio. Isso aí, o resumo, eu não vou ler para vocês, tá? Mas que fala principalmente, pode clicar mais uma vez, fala principalmente desses resultados, né, que a gente vai percebendo na terapia, que muito das dificuldades no relacionamento que os pais têm hoje, no relacionamento conjugal, a grande maioria já é um reflexo do relacionamento, da dificuldade de relacionamento que as pessoas perceberam com os próprios pais. E eu vou explicando isso para vocês aos pouquinhos. Então, esse trabalho foi principalmente mostrando isso, como é que a dificuldade que os filhos perceberam no relacionamento dos pais e também na relação de pai com filho, mãe com filho, como é que isso vai ter uma força muito grande no relacionamento da pessoa hoje, não só conjugal, mas nos relacionamentos de forma geral, por causa da tendência à repetição que eu vou mostrar para vocês. E pode clicar, tá, Flavinha? Então, isso aqui é importante a gente colocar, porque isso aqui foi o resultado dessa pesquisa, né? E nessa pesquisa, o que se percebeu? Foi feita uma autoavaliação com todos os pacientes que estavam em processo terapêutico na época, todos os que quiseram participar da pesquisa. Foram mais de 3.000 participantes. E olha lá, no começo as pessoas colocavam que o tanto que o problema estava incomodando era de moderado a intenso, né? O quanto de queixas. No final da terapia, a grande maioria coloca não se aplica, ou seja, aquele sofrimento do início não estava incomodando mais e alguns poucos colocaram pouco. Então, houve uma redução de 93% do grupo participante. Isso, a nível de psicologia, é muito alto, né? Porque, às vezes, a nível de medicina, que você entra com uma medicação externa, já é muito alto, mas para uma terapia é muito alto. Tá? E só para vocês irem sabendo dessas informações, pode clicar, Fábio. Então, agora nós vamos entrando principalmente nas questões da própria palestra, né? Então, a gente começa a se questionar. É a grande questão que todo mundo coloca, né? Todo mundo fala assim, que mundo que é esse? Né? Onde que nós vamos parar? Do jeito que as coisas estão. Então, às vezes a gente fala assim, não, os adolescentes principalmente falam assim para os pais, né? Mãe, mas na sua época era diferente. Aí a gente brinca, eu estou na mesma época que você, eu não morri ainda, né? Nós estamos vivendo dentro do mesmo mundo, dentro do mesmo contexto, né? Mas o que a gente percebe é que nós estamos vivendo um mundo extremamente acelerado, que as mudanças são muito rápidas, né? Se a gente pensa o que era um telefone, sei lá, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que já é hoje, a televisão, a mídia, está numa velocidade que nunca houve. Na história da humanidade, tantas mudanças, tantas transformações, tão rápido.
As crianças, a gente brinca, elas já nascem apertando o botão, né? Elas já inclusive existem várias pesquisas falando como é que as crianças está tendo uma alteração até na forma de pensar, de raciocinar, até no cérebro, em função dessa quantidade de informação, de coisas que acontecem. A dificuldade de concentração é uma coisa que aparece demais nos jovens. Doenças que antes não existiam, né? Por exemplo, como é que é o nome daquela? TDAH, o transtorno de déficit de atenção. Isso é uma doença do nosso tempo, de uns tempos para cá essa doença começou a aparecer. A síndrome de pânico é uma doença do nosso tempo, né? E eu falo que do jeito que está, você ter síndrome de pânico é normal. Não normal você não ter, porque é uma violência. Então, as pessoas estão ficando muito apavoradas, né? E também os valores, as pessoas não têm mais aquela referência do que é certo, do que é errado. Antigamente falava certo e errado é errado. Antigamente nem tem muito tempo assim, né? E cada vez mais está tudo relativo. Quanto mais cultura se conhece, mais se fala, isso depende da cultura, depende da educação, depende. Então as pessoas ficam sem saber assim. Se você não sabe para que você vai fazer um esforço, você perde a força para fazer. Né? A pergunta que mais faz, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer esse esforço? Para que eu vou tentar não fazer uma coisa? Se é errado aqui, mas pode não ser numa outra cultura. Então, não só os jovens estão assim, todas as faixas etárias estão perdidas. Né? Então, vamos clicar mais um pouquinho. Então, o que a gente vai tendo como consequência? Os jovens cada vez mais envolvidos com crimes violentos, os jovens que se arriscam, que estão dirigindo em alta velocidade, que inventam coisas cada vez mais perigosas. E tem vários autores que vão falando isso. Nós estamos vivendo num mundo de falta de sentido de vida. As coisas estão sem sentido. Até os jovens não têm muito, estão cheios de força, cheios de energia, eles não sabem onde que eles usam isso. Então, eles gastam em coisas que acabam, muitas vezes, destruindo a própria vida deles. Né? E sem esperança, sem alegria. Parecem jovens que estão velhos, né? Eles falam da vida sem motivação e sem esperança. Lógico que não são todos, né? Mas, de uma forma geral, a gente vai vendo esse tipo de sofrimento. Os pais não sabem mais o que fazer para ajudar os filhos. Os casais que se amam também não sabem mais como expressar esse amor, né? Então, até se gostando, não conseguem se relacionar, porque o amor também está ficando muito banalizado. Aliás, a palavra amor nem se encaixa mais direito. As pessoas estão buscando tanto as sensações, sensação, que elas têm que ir trocando de parceiros, porque a sensação pela sensação gasta rápido, né, gente? É igual você pensar assim, que você vai apertar a sua mão, né? No primeiro momento que você aperta, você sente, daqui a pouco você não sente mais. Você vai ter que apertar mais forte, né? Então, isso é que acontece com a sensação pura e simples, ela gasta rápido. E se as pessoas só estão buscando a sensação, a adrenalina, a emoção, elas têm que ir trocando de emoção. E a emoção pequenininha já não dá mais. E aí a gente começa a entender muito dos comportamentos compulsivos, que é muito típico do nosso tempo também. Daqui a pouco eu vou cair aqui. É muito típico do nosso tempo também que as pessoas estão cada vez mais enchendo esse vazio do coração com comportamentos compulsivos, seja a droga, seja o álcool, seja o sexo, e a doença mesmo do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença que você tem que ficar repetindo. Então, e tem umas histórias para contar para vocês sobre isso. Então, como é que a ADI pode ajudar? Principalmente, como é que as informações, aquilo que a gente vai aprendendo, trabalhando com o inconsciente de todas as pessoas, com todos os nossos pacientes, o que eles vão nos ensinando? Ensina mesmo. Outro dia uma paciente minha falou assim, você que se dá bem, né? Porque você vai aprendendo esse monte de coisa e você não erra. Eu falei, eu faço o possível, né? Pelo menos para não errar do mesmo jeito, né? Então, vamos ver o que é a ADI, então, clicando um pouquinho mais para frente. Pode clicar mais uma vez. Então, o que a gente percebe? Quando se fala de inconsciente, isso é muito importante a gente colocar aqui, principalmente quem é psicólogo, quem estuda, e de uma forma geral, todo mundo já ouviu falar do inconsciente, todo mundo sabe alguma coisa do tal do inconsciente. Quem começou a falar de inconsciente foi o Freud, por isso que ele está aqui, né? Porque ele que começou a levar muito a sério essa questão de falar assim, olha, existe uma dimensão nossa, de todos nós seres humanos, que não é controlável, que a gente não tem consciência, e que essa dimensão domina a gente. Lógico que a gente vai perceber que não é bem isso que a gente percebe na terapia, mas foi o que o Freud foi falando. E na época dele isso foi um escândalo, porque no século XIX
Os cientistas estavam assim, maravilhados com as descobertas, estavam chegando, não, o homem ainda não descobriu, mas ele vai descobrir tudo, ele vai descobrir a solução de todas as doenças. E, de repente, chega o Freud e fala, não, vocês não têm controle, não, nem sobre vocês mesmos vocês têm controle. E aí ele começou a falar do inconsciente, só que quando ele começou a falar, ele foi falando o seguinte, quando a pessoa começa a falar daquilo que aconteceu, dos traumas, dos sofrimentos, dos problemas dela, em terapia, uma terapia de fala, a pessoa começa a deformar o que ela está falando. Ela não conta a coisa bem do jeito que aconteceu. Mesmo porque tem a memória, tem o tempo, vai mudando com o tempo. Às vezes fica uma impressão, daquela impressão que ela mesma não sabe como é que ficou. Então, o Freud falou, a pessoa vai racionalizando. E aí ele vai fazer, então, toda a psicanálise, que é uma teoria para explicar para que a pessoa, na hora que ela começa a falar o tal do ato falho, né, que é famoso, né, a pessoa quer falar o nome de uma pessoa e fala o nome de outra, isso com namorado, então, e namorado é uma tragédia, você trocar o nome, né? Por quê? O que a pessoa entende? Ah, você está comigo, mas você está pensando na outra. E você, não, mas foi sem querer. Não foi sem querer, não. Isso aí, no fundo, não é que a gente vai, no fundo, era isso que você queria dizer. Aquelas coisas que escapam. Então, o Freud vai falar muito sobre isso. Mas ele vai falar, olha, é impossível acessar os fatos do inconsciente do jeitinho que eles foram registrados, do jeitinho que eles aconteceram, porque quando a pessoa fala, ela deforma. Isso é importante a gente colocar, porque muitas vezes, o que é a ADI? É a abordagem direta do inconsciente. Então, muita gente vai falar assim, mas vocês estão falando uma coisa que o Freud falou que é impossível. Pô, gente, o Freud já morreu há mais de 100 anos. Né? Se ele tivesse vivo, provavelmente ele não tinha continuado falando a mesma coisa. Tanto é que no final da vida dele já tinha mudado um monte de coisa que ele falou no começo da vida. Né? E tem pessoas que às vezes ficam fixadas naquela ideia. Né? Quer dizer, as coisas vão caminhando. E a ADI vem como uma proposta porque ela consegue fazer isso. Então, vamos ver mais um pouquinho. Né? Então, quando a gente tem que interpretar, você perde a coisa do jeitinho que ela é, ou do jeitinho que ela ficou dentro da pessoa. Pode clicar mais uma vez. E com isso você perde aquilo que é o original. E tem um outro ator que é da época do Freud que já fez críticas a isso. Ele falou, o Freud está fazendo uma teoria, ele está perdendo a fonte. Nem falou do Freud, ele falou da ciência de um modo geral. Está se distanciando cada vez mais de onde a coisa começou. E aí ela vai ficando cada vez mais diferente. E depois o Jung vai falar que o inconsciente não tem teorias, tem fatos vividos por um ser humano, por uma pessoa. Pena que não dá para acessar ele diretamente. Então, o Jung também quer pegar isso, mas ele vai usar os símbolos, os sons, para conseguir interpretar os conteúdos. Então, vamos chegar mais um pouquinho para frente. Pode clicar 2 vezes. Então, olha só, quando o Freud propôs então, esse trabalho com o inconsciente, ele falou, tem que aflorar o inconsciente para o consciente. Mas aí tem a racionalização e precisa de uma interpretação de uma outra pessoa, geralmente do psicólogo, do terapeuta. Mas se você vai conscientemente ao inconsciente, você não precisa da interpretação. Pode clicar mais uma vez. Também não precisa de hipnose. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, pode clicar, Fábio. Isso é, mais uma vez, isso é hipnose, né? Isso é baseado em alguma teoria? Não, a terapia da ADI ela foi surgindo, pela doutora Renate foi descobrindo que se a pessoa estivesse concentrada, então a pessoa está na terapia de olhos fechados, ela está concentrada, e o terapeuta fosse fazendo perguntas, por isso que ela fala que é o questionamento socrático, porque o Sócrates é que vai falar, toda a sabedoria está dentro do próprio ser humano. Então, quando um aluno fazia uma pergunta para ele, ele voltava a pergunta para o paciente não, para o aluno dele. E o aluno, na medida que ele ia respondendo, ele ia descobrindo que ele tinha uma sabedoria dentro dele. Então, esse questionamento socrático, você vai fazendo perguntas e a própria pessoa vai descobrindo as respostas. Só que não é uma resposta que ela fala assim, racionalmente. A Maria Clara me fez essa pergunta, eu vou falar isso porque aí está certo ou está errado. Não existe isso no inconsciente. Existe uma resposta que a pessoa vai descobrindo na hora da terapia. E vai descobrindo que ela vai vendo cenas, ela vai vendo fatos, ela vai descrevendo aquilo que ela vai percebendo no momento da terapia, que vai sendo uma descoberta mesmo. O que ela vai descobrindo? Ela vai trazendo e vai descrevendo fatos positivos, então aparece muita coisa boa, e que é ótimo, porque não aparece só coisas que foram assim boazinhas, não. Aparecem coisas que realmente têm força de curar aquela pessoa. Às vezes nem ela sabe por que aquilo é tão positivo, mas ela se emociona, ela se sente tocada. Às vezes ela fala, mas Maria Clara, isso é tão bobo, é tão besta, né? Mas é tão forte, tão emocionante para a pessoa e também para o terapeuta. A gente se emociona porque a gente vê como que aquilo às vezes vem
trazendo aquela verdade positiva que essa pessoa precisa descobrir sobre ela, né? Então, às vezes, umas coisas assim, eu estou vendo minha mãe penteando o meu cabelo, aí a pessoa começa a ficar emocionada, ela fala, desculpa eu estar ficando emocionada com isso, mas não é desculpa, é importante, mas aí a gente continua perguntando, mas por que você fica tão emocionada de ver? Então, só um parênteses, ver não é ver igual vocês estão me vendo aqui agora, é um ver que é uma visualização, é uma percepção intuitiva, uma percepção inconsciente. Então, eu imagino que seja um ver parecido com o do cego. Você vê, o cego, na realidade, a capacidade de visão dele ou está muito reduzida ou ele não tem. Mas quando ele pega aqui num objeto, ele enxerga. Ele enxerga da maneira dele, mas ele cria, ele tem uma imagem dentro de si, né? Então, é mais ou menos isso, só que o paciente não está inventando. A coisa vai vindo, eu estou vendo minha mãe penteando meu cabelo. Mas por que isso é tão importante? Por que isso está te marcando tudo? Vai tentando olhar. Quantos anos você está se vendo aí? Sei lá, 4 anos. E olha para aquela menininha, assim, como se estivesse olhando de frente. O que está acontecendo com ela? Né? Ela está pensando assim, a mamãe está me achando bonita, ela está orgulhosa de eu ser menina. Ela está feliz de eu ser menina. Mas o que isso significa para você? Que eu sou amada do jeito que eu sou. Olha que coisa bonita. E para essa menina, que não é menina, que já é uma pessoa adulta fazendo terapia, mas para ela falar isso, eu sou amada do jeito que eu sou amada como mulher, eu tenho valor como mulher, eu sou motivo de alegria de ser quem eu sou. Isso, naquela história de vida daquela pessoa, tinha uma força de curá-la profundamente. Por quê? Aí a gente já começa a fazer as ligações. Qual que era a grande queixa que essa pessoa tinha quando ela chegou? Se sentir sem valor, sem importância, menosprezada, uma sensação de não ser considerada, de não ser valorizada, de não ter valor como mulher. Aí ela me explica, eu acho que eu sou assim porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito submissa, sabe? Uma pessoa muito sofrida. Deve ser por isso, mas olha só, o inconsciente não foi mostrar isso, foi mostrar outras coisas. Mas esse momento é um momento que o próprio inconsciente dela trouxe para curar um monte de registros negativos que ela já tinha ali. Lógico que só o positivo é insuficiente, não que seja pouco, mas é insuficiente para desmanchar os códigos negativos. Por isso que a gente tem que tratar os códigos negativos. Mas eles vão ajudando a pessoa a descobrir aquilo que é verdadeiro nela. Então, quando a gente vai trabalhando, então vejam, não há necessidade de se fazer uma hipnose, uma baixa de consciência, porque a pessoa entra muito naturalmente. Lógico que a fase preparatória da terapia, as pessoas perguntam, para que serve a fase preparatória? É exatamente para treinar essa concentração, essa visualização, até de ficar relaxada, até a concentração, porque a pessoa precisa estar concentrada. E essa concentração vai aumentando ao longo da terapia. Ela vai aprendendo a trabalhar com o consciente. Depois, no final, está todo mundo fera em trabalhar com o consciente. Tá? É um aprendizado. Então, vamos ver mais um pouquinho? Né? Então, isso aqui é um pouco aquilo que eu estava falando para vocês. O inconsciente, da maneira que a gente trabalha, ele é um inconsciente que a gente chama de intuitivo. Por quê? Porque a intuição tem essa característica. É uma apreensão integral, instantânea, ampla e profunda de fatos e acontecimentos. Então, não é esse inconsciente racionalizado que precisa ser aflorado. Esse inconsciente que se percebe as coisas que está acontecendo aqui agora. Ele não desliga e liga. Né? A intuição está funcionando o tempo todo. Nós estamos aqui, todos nós estamos nos comunicando pelo inconsciente. Né? Eu estou aqui conversando, eu percebo quem está prestando atenção, quem está gostando, quem não está gostando, quem está desconfiado. Mas por que eu percebo? Não só pela expressão, pelo que eu vou sentindo. Né? Aquela intuição que todo mundo conhece, a tal da intuição da mãe. Né? Quem não é mãe conhece porque a mãe tinha intuição. A intuição, pai também tem intuição. Tá? Essa capacidade que a gente tem de perceber as coisas que não precisa dos fatos, não precisa de palavras. É uma apreensão imediata. É assim que a gente, na realidade, até o Russell, lá da fenomenologia, vai falar assim, como é que o ser humano conhece? Essa que era a pergunta do Russell. Ele fala, o ser humano não conhece pensando, eu vou conhecer. Ele olha para cá, ele já viu, já percebeu, já entendeu um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo. Né? E essa capacidade é assim que a gente conhece o mundo, é assim que a gente conhece as pessoas, é assim que a gente pensa da gente mesmo, a gente vai fazendo relações. Então, em tudo que a gente vive, a gente vai compreendendo coisas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o espaço, sobre os outros e sobre a gente mesmo. E é isso que a gente percebe na terapia. Só que essa compreensão dos fatos, das pessoas e da gente mesmo já está funcionando desde o útero materno. Então, isso também é uma coisa que se descobriu com muita certeza com a ADI. Né? Antes, as pessoas tinham uma intuição.
Até tem vários autores que falaram assim, me dá uma impressão que a criança, quando ela nasce, ela já vem com marcas, ela já vem com uma impressão, ela já vem com algumas ideias que tem a ver com o jeito que ela foi esperada ou não foi esperada, tem a ver, às vezes, com o lugar que ela ocupa na família, tudo isso já vai trazendo as marcas, só que é muito mais profundo do que a gente podia imaginar. E as pessoas, às vezes, perguntam, mas como é que pode uma criança dentro do útero materno, às vezes nem o cérebro está completo, aonde que ela está registrando? A gente não sabe aonde fisicamente, né? A gente sabe que é essa compreensão. Assim como a gente não sabe aonde que a mãe, pela intuição, sabe se o filho está bem ou não está bem. Onde que localiza isso? Medicina não é capaz de dizer, mas sabe que existe, né? Mas não dá para pôr num microscópio para enxergar a intuição, tá? Nem para enxergar o amor. Tem certos fenômenos humanos que não dá para a gente reduzir aquilo que a ciência é capaz de provar ou não provar, né? E isso é um erro que a ciência tem. A ciência, que eu estou falando, a ciência cientificista, que acha que a ciência é o Deus, né? Ela acha que ela pode reduzir tudo aquilo que a ciência pode explicar. E o que a ciência não pode explicar, eles falam assim, isso não é científico, como se isso não existisse. E o fato de não ser científico, ou seja, não poder ser provado ainda, não significa que não seja verdade. A ciência não é a detentora da verdade. E o que acontece? Quando a doutora Renate começou a falar essas coisas sobre o inconsciente, que a criança percebia, e ela começou a falar, porque os pacientes iam trazendo isso, e o que ela ia fazer? Ela fazia, não, você não me fala isso não, que isso não é científico, a pessoa estava vendo, eu estou vendo minha mãe grávida de mim, de 3 meses, andando para lá e para cá, nervosa, e falando assim, eu não queria estar grávida agora, e a pessoa começa a chorar. E isso acontece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 100 mil pacientes. Isso não é verdade? Isso não é científico? Eu vou desconsiderar? Vocês percebem? Quer dizer, ela foi percebendo que realmente, 3º mês de gestação, 1º mês de gestação, ela também não sabia explicar. Ela foi vendo e foi repetindo, e foi acontecendo. E vocês acham que as pessoas depois iam perguntar para a mãe, perguntar para o pai, perguntar para a avó, se isso era verdade, se aquilo que eles tinham visto era verdade? E aí as pessoas iam contando verdades que ficaram ocultas, às vezes, uma vida inteira, né? Tem uma história que, aliás, quem me contou foi uma pessoa que fez terapia. Uma vez eu peguei uma carona com essa pessoa e ela me contou isso que aconteceu com ela. Que ela fez a terapia e na terapia dela apareceu uma situação, porque aí vocês vão vendo, né? Que às vezes para a gente conseguir trabalhar um problema, a gente entra na história do pai, a pessoa vê o pai, vê a mãe, vê a avó, vê o avô, vai vendo, né? E às vezes vem várias gerações, não que a gente vai um por um, mas às vezes tem histórias que vão se repetindo de geração para geração. Mas eu chego lá, só para vocês entenderem esse caso que eu queria contar para vocês. E aí ele falou que na hora que apareceu na terapia, a psicóloga, a terapeuta, perguntou para ele, em função de um problema que aconteceu, uma briga do pai e da mãe dele, que apareceu na terapia dele, ele estava vendo os pais brigando, e o pai, então, muito nervoso, e a mãe magoada com o pai saindo e o pai se afastando. E aí o pai pensando de si mesmo, assim, eu sou ruim, eu só faço a minha mulher sofrer. E aí a terapeuta perguntou assim, mas por que seu pai pensa assim dele mesmo? Que ele é ruim, que ele só faz sofrer? E aí essa pessoa que fez a terapia falou assim, eu estou vendo um número. Mas que número que é? 03. E o que você vê ligado a 03? Estou vendo minha avó grávida do meu pai de 3 meses, a mãe do pai. E o que está aparecendo aí? Vai aos pouquinhos, né, gente? É como se fosse abrindo uma portinha assim aos poucos. Minha avó está vendo o meu avô na cama com uma outra mulher. E minha avó está pensando, os homens são ruins, os homens não prestam, eu não posso confiar nos homens. E o paciente, quer dizer, o pai do paciente é que estava vendo isso. Essa história foi com as avós. E o pai do paciente, que era homem, entendeu o quê? Eu sou ruim, eu não presto, eu só faço sofrer porque eu sou homem. Então, olha, porque a avó pensou que o pai era ruim, o filho dentro do útero entendeu que ele também era ruim. E por causa disso ele era uma pessoa, olha como é que ele se manifestava isso na vida dele. Era uma pessoa distante, era uma pessoa arredia, era uma pessoa que não se expressava. Essa era a queixa que o paciente tinha do pai, era uma pessoa que não se expressava. Por quê? Porque ele entendia que o que ele fazia era ruim. Então ele ficava longe, ele ficava distante, ele ficava... E isso foi sempre entendido como falta do amor desse pai, e não era um sofrimento psicológico. Agora vocês escutam. Quando o paciente viu essa história do avô, ele estava falando. Aí ele falou assim, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque meu avô sempre foi uma pessoa corretíssima, honestíssima. Essa história não existe, eu estou inventando essa história. Aí a terapeuta falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a história, vamos fazer toda a terapia, aí a gente chama de decodificação, e depois você vê o que você faz com isso.
né? Tá bom, terminou, fez todo o trabalho que tinha que fazer, ele se sentiu muito melhor e tal, mas, logicamente, ficou com aquele negócio na cabeça. Mas e essa história que eu vi? Mas isso não pode. Isso é um absurdo, eu devo ter inventado isso. Aí começou a perguntar. E quando ele começou a perguntar para a família, logicamente, a família deu uma bronca nele. Falou, você para de falar isso, que você está denegrindo a imagem do seu avô. Seu avô sempre foi uma pessoa maravilhosa, não sei o que lá. E aí ele parou de falar, falou, bom, vai ver que eu inventei, mas se inventei, pelo menos já tratou a invenção, tudo bem, e deixou essa história quieta. Alguns anos depois, um tio dele estava muito doente no hospital, e ele foi visitar esse tio, e ficou ali com o tio, conversando uma tarde inteira, fazendo companhia, e nessa conversa vai, conversa vem, ele começou a falar da terapia que ele tinha feito, e aí contou que ele tinha visto isso na terapia. Era o tio mais velho, o irmão mais velho do pai. E aí o tio começou a chorar. Começou a chorar e falou, quem te contou isso? Quem te contou isso? Eu falei, não, ninguém me contou isso, não. Eu vi isso na minha terapia. Ele falou, mas eu jurei que eu ia morrer, mas eu nunca iria. Ele era o único filho que sabia dessa história, que era o filho que estava nascido na época. Eu jurei para minha mãe que eu ia morrer, que ninguém nunca iria saber dessa história. E provavelmente ia mesmo, se aquela conversa não tivesse acontecido ali. Então, essas histórias, vira e mexe, a gente tem. Então, eu só estou contando isso para vocês para dizer assim, não é uma fantasia, não é uma criação. O que pode acontecer, e isso nos importa, é que para o inconsciente, eu fico falando aqui, vai vendo, para o inconsciente não interessa tanto o que aconteceu, o fato concreto, mas o que a pessoa que viveu o fato concluiu dele. Mas a pessoa não conclui uma coisa negativa de si mesma ou mesmo positiva do nada, como diz minha filha de 11 anos, no vácuo. Não é assim, né? Tem alguma coisa a partir do qual aquela pessoa concluiu isso, mesmo que ela tenha concluído errado. O que é a grande esperança que a gente tem, que ela tenha concluído errado, tá? Mas isso a pessoa primeiro precisa ver o que ela concluiu para depois transformar. Então, isso aqui, gente, é só porque as pessoas perguntam, mas isso se baseia em quê? Qual que é a concepção de homem? Então, na realidade, a doutora Renate, quando ela começou a elaborar essa terapia, a coisa foi acontecendo. E aí foi cada vez mais se aproximando da filosofia existencial, que pensa no ser humano assim, olha, ele tem uma vontade, ele é livre, ele tem uma consciência que é sempre ativa, que é voltada para o mundo, para os objetos. A filosofia humanista que fala que o ser humano tem uma positividade, uma potencialidade, sempre pensa no ser humano como um todo, nunca partido, né? Físico, psíquico e existencial. É sempre acontecendo essas três dimensões juntas. E, pode clicar mais uma vez, e a metodologia fenomenológica de pesquisa, e a fenomenologia é uma filosofia, mas que tem essa metodologia de você ir perguntando e principalmente tentando descobrir que não é o que aconteceu, mas o que a pessoa entendeu daquilo que aconteceu. Então, a partir daquilo que é vivido, a pessoa intui aquilo que no fato é essencial, é fundamental. E é isso que ela conclui de si mesma. É isso que a gente chama de frase registro na ADI. Tá? Vamos clicar mais um pouquinho. Então, quando eu vou dando esses exemplos para vocês já começam a perceber que quando a gente vai perguntando, a gente precisa chegar na raiz, no caso da terapia, do diagnóstico do problema. A gente vai perguntando para chegar na raiz do problema, ou seja, em função daquilo que a pessoa viveu, o que ela concluiu das pessoas envolvidas, da situação e de si mesmo. Essa conclusão dela sobre si mesma é que vira uma frase registro, quando ela fala assim, eu sou. Então, ela pode falar, eu sou bom, eu sou importante, eu sou querido, eu sou amado, mas pode falar, eu sou excluído, eu não deveria existir, eu sou um peso, eu sou um estorvo, em função do que ela vive. E, em função disso, isso vira como se fosse um código, por isso que a gente chama de código existencial, porque a pessoa continua carregando essa ideia ao longo da vida. Outro dia, uma menina de 16 anos, numa palestra que eu dei, ela chegou e falou assim, você me desculpa, mas isso é uma injustiça. Se aconteceu tanta coisa boa, para que a gente vai ficar guardando a coisa ruim? Eu falei, eu também não sei por que a gente faz isso, né? Então, às vezes, tem 10 situações positivas e tem uma negativa, e parece que a gente joga a lama nas positivas e não acredita nas positivas. Você sabe que na terapia, a pessoa, às vezes, se fecha, não é quando ela está vendo coisa ruim, não. A coisa ruim, ela está cansada de saber. Quando ela vê coisa boa, que ela fica brava. Aí eu estou inventando tudo. Eu falo, mas quando você está vendo coisa ruim, você acha que é invenção? Não. Aí eu tenho certeza que é verdade. Aí quando você vê a boa, você acha que é invenção? Porque isso não pode ter acontecido. Então, a pessoa está fechada para ver aquilo que é positivo. E não significa o fato de terem problemas e dificuldades, não significa que não houveram registros positivos. Aquela mãe que eu estava contando, no caso, que a pessoa viu andando para lá e para cá e falando, não queria estar grávida agora, não queria estar grávida agora,
E a gente começou a perguntar, mas por que não queria estar grávida agora? Porque o pai está viajando. O pai está viajando. Eu falei, mas o que a sua mãe está pensando? Ela está pensando que seria melhor ela estar grávida quando ele estivesse mais em casa, que ele vai mudar de emprego e vai ficar mais em casa. Eu falei, mas então o que a sua mãe quer? Ela quer ter mais a presença do pai. Mas por quê? Porque vai ser melhor para mim. Então, olha só o que ela estava entendendo. Minha mãe não me quer, minha mãe não me ama, eu não sou bem-vinda. E a mãe está pensando o que era melhor para a criança. Então, em quem que a mãe estava pensando? Na criança. Entendeu? Só que isso a pessoa precisa entender qual foi o registro para ela conseguir enxergar mais amplo. E, no fundo, a mãe não estava reclamando de estar grávida. Ela estava reclamando de estar sem o pai. Porque ela queria mais a presença do pai, porque ela gosta do pai. Então, aquilo que tinha sido entendido como falta de amor, a pessoa percebe que não, que ela entendeu errado. E essas coisas que são possíveis de serem feitas quando a gente descobre exatamente qual a situação que gerou um problema. Então, não é genérico, é muito específico, mas a partir daí, quando a pessoa conclui uma coisa negativa, ela tende a continuar pensando igual. Por exemplo, uma pessoa que se sente excluída, né? Em função de no útero materno, às vezes aparece demais também, eu não quero mais um filho. O que você entendeu? Eu estou sobrando. Eu estou de fora, eu não faço parte dessa família. Não tem lugar para mais um filho nessa casa. Né? Essas coisas que às vezes as pessoas falam, 5 minutos depois elas mudam de ideia. Ou, sei lá, o pai, por exemplo, no caso dessa que eu estava contando para vocês, logo depois que essa mãe falou, você não queria estar grávida agora, porque agora ele não está aqui, logo depois ele ligou e falou assim, houve uma mudança nos planos, eu vou chegar em casa mais cedo. E aí a mãe já mudou, vai dar tudo certo. Entendeu? Quer dizer, o vai dar tudo certo é o positivo. Por que a pessoa fica fixada no negativo? Eu também não sei. Né? Eu sei que a gente faz isso, não é só no inconsciente, não. A gente faz isso conscientemente. Né? Às vezes tem uma pessoa, sempre foi sua amiga, né? Estou pensando aqui nas amigas, assim, desde a infância e tal, não sei o que, a melhor amiga. De repente, essa amiga pisa na bola com você. O que você faz? Então, ela era falsa. Joga lama em tudo de bom que aconteceu. Foi tudo mentira. E eu nunca mais acredito nela. E joga lama no futuro também. Em função de um erro, pode ter sido um erro, mas isso não faz dela uma pessoa falsa, nem dela uma pessoa ruim, isso não garante que essa pessoa não se arrependa, não mude e continue sendo a sua melhor amiga. E isso a gente faz nos casais, isso acontece demais, nos relacionamentos isso acontece demais, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar isso aí, pode clicar mais uma vez, Flávia, a gente vai percebendo o quê? Que não são muitas raízes, elas são muito fortes, porque elas são muito na raiz da vida, né? Mas na medida que a gente vai trabalhando, a gente vai mudando esses registros, vai decodificando, e aí vai tendo uma transformação nesses registros. Então, às vezes as pessoas trazem um monte de problemas, né? Tem gente que me traz lista para não esquecer nenhum. Maria Clara, 10, porque são 10 sessões, 12 sessões, não vai dar. Isso não vai, é muito problema para 10, 12 sessões, 13 sessões. Eu acho que já era melhor você marcar umas 30, porque se normalmente precisa de 15, eu vou precisar de 30 no mínimo, né? Por causa da quantidade de problemas. Ou, às vezes, por causa do problema. Qual que é o nome da doença? Né? Então, às vezes, as pessoas, vocês tratam isso, vocês tratam aquilo. A gente trata o ser humano. A doença, ela é simplesmente uma expressão dos problemas, uma expressão desse sofrimento, que pode ser diferente de pessoa para pessoa. Então, quando vocês estão vendo, eu vou dando os casos, vocês já começaram a perceber qual que é o maior sofrimento que aparece na terapia. Os sofrimentos ligados à ideia, à percepção de não ter sido amado, de não ser bem-vindo, de não ser importante. Ou seja, ideias ligadas a desamor, que pode acontecer da mãe em relação ao filho, do pai em relação ao filho, e aparece muito ligada à briga de pai e mãe. Então, isso realmente é muito mais sério do que a gente podia imaginar que era. Às vezes a gente fala, não é possível, já veio de novo, né? Dos problemas mais sérios de tratar. E a gente fica pensando, mas por que é tão sério, né? Porque a criança entende a briga e continua entendendo depois de adulto, mesmo que seja só lá no inconsciente, ela entende a briga como falta de amor. Ora, se ela deveria ser fruto de amor, para ela se sentir bem-vinda, amada, integrada, fazendo parte, se os pais não se amam, a conclusão imediata que ela tira de si, mesmo não concordando com isso, é que ela não é amada. É assim que ela descreve. Meu pai e minha mãe estão brigando, eu estou encolhidinho lá no fundo do útero, mas está encolhidinho porque eu quero sumir daqui, eu quero desaparecer. Eu quero desaparecer por quê? O que você está entendendo disso, que eles não se amam e que eu não deveria existir? Eu sou um peso, eu sou um fardo na vida deles. E às vezes essa pessoa vem para a terapia porque ela teve várias tentativas de suicídio.
Então, essa ideia de querer morrer, continua acompanhando a vida dessa pessoa. Às vezes aparece ligada a drogas. A pessoa querendo se destruir e fugir da vida por causa da droga, o alcoolismo, né? Então, são problemas que a gente percebe ligados a essa ideia de não querer viver, porque não tem sentido a vida, porque se não tem amor, não vale a pena eu viver, eu não tenho lugar no mundo. Claustrofobia, gente, quando eu vou dando exemplos, vocês não vão pensando, todo mundo que tem essa significa, não. Estou dando exemplos no sentido de que, às vezes, um problema pode dar um monte de tipos de problemas diferentes, um sofrimento. A claustrofobia aparece com qual que é a sensação? Não tem espaço, não tem ar, lugar fechado, não tem janela. Às vezes aparece isso na terapia, não tem espaço para mim, não tem lugar para mim. Né, em função da briga, da dificuldade. E, às vezes, essas brigas vêm em função de outras coisas. Você quer ver um exemplo que eu lembrei agora? Eu vou contando as histórias, vão vindo os exemplos. A mãe contando para o pai que estava grávida, e o pai ficando bravo, ficando com raiva, e falando, eu falei para você que não era para ter filho agora, e não sei o que e tal. E a pessoa, uma menina, né, vendo a mãe sofrendo e pensando, meu pai é ruim, meu pai não ama, meu pai não me quer, meu pai não quer minha mãe, e já generalizando essa ideia não só sobre o pai, mas para todos os homens, e a dificuldade que ela tinha era enorme com o marido dela, que ela já estava transferindo essa mágoa que ela tinha com o pai. E aí nós fomos perguntando. Vocês já começaram a perceber que a gente vai perguntando, mas por que o pai está tendo essa reação? Por que ele está dizendo não quer? Não, porque não tinha dinheiro. Eu falei, isso aí é do nível racional. Olha, a pessoa não perde a consciência em momento algum, isso é racional. Agora você vai olhar mais pouquinho mais profundo e vão ver exatamente por que seu pai fica tão irritado quando a mãe fala de gravidez. Sabe o que vem a resposta? Porque quando a mamãe fica grávida, ela não deixa ele se aproximar dela. Ela rejeita ele, mas isso a paciente não sabia. Ela foi descobrindo isso aos pouquinhos. Ela rejeita ele. Ela fica 9 meses sem deixar o pai chegar perto, nem tocar, para não deixar chegar às vias de fato. Entendeu? Então, quando o pai reagiu, não foi porque ela estava grávida, foi porque ele seria rejeitado durante 9 meses. Então, a reação desse pai não foi falta de amor à filha, não foi falta de amor à mãe, muito pelo contrário. Ele não queria se sentir rejeitado por ela, porque ele sofre porque ele ama. Então, não era um problema de falta de amor. E aí a gente vai tratar por que essa mãe faz assim, o que ela está pensando, e às vezes vai na história da mãe, vai na história do pai, para tentar entender que tipo de reação é essa, que são reações psicológicas. Né? Então, aparece demais na terapia, principalmente do lado feminino, é mais raro do lado masculino, mas a mulher sentindo como se o sexo e o amor fossem duas coisas totalmente diferentes, como se não pudesse ocupar o mesmo lugar na gaveta. Né? Então, o que ela faz? Ela ama o marido dela, e quando o marido se aproxima dela, ela fica com raiva, como se ela estivesse sendo agredida. E aí, o que ela fala? Homem é assim mesmo, homem só quer sexo. Eu falo, peraí, ele só quer sexo com quem? Com a minha mãe. Então, o que significa? Ele não quer sexo com qualquer mulher, ele quer com ela. E por que ele sofre tanto quando ela rejeita? Porque ele pensa que ela não ama. Então, o que a gente vai percebendo? Para ele, o amor e o sexo estão juntos. E quanto mais ele ama, mais vontade de estar junto, mais ele admira, mais desejo, mais vontade. E ela não. Ela se sente agredida pelo fato dele desejá-la. Então, vocês percebem que aí vai dando um desencontro? E não é por falta de amor, porque quando você vai ver por que essa mãe pensa que amor e sexo são duas coisas diferentes, você já vai ver que, às vezes, a avó já falava assim, isso já tinha na bisavó, às vezes, várias gerações, que, às vezes, está ligado a uma violência sexual, um estupro, que houve várias gerações atrás que vem passando essa ideia. Sexo é violento, sexo é agressivo, os homens não amam, os homens só usam, mas isso é uma deformação. Isso não é uma verdade. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas nos tempos de hoje, isso não existe mais. Gente, é impressionante como existe. Eu levo susto, porque, às vezes, né, os namorados, todo mundo tem vida livre, vida sexual, né, livre, amor, vamos ver o amor, paz e amor e tal. E quando casa, aí tranca. Falei, gente, mas não é, né? Então, umas coisas que você vê que tem a ver com um problema psicológico, que não é normal isso, não é sadio. É compreensível, mas é sinal de um problema, porque as duas coisas foram feitas para estar juntas. Eu sempre falo que o amor e o sexo foram feitos para estar juntos, para crescer juntos, para amadurecer juntos. Então, tem que ser igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor, porque vai amadurecendo, os dois vão batalhando juntos, vão crescendo juntos, vão aumentando a admiração, então o desejo deveria crescer junto. Quando separa o amor do sexo, dá problema, ou pela falta ou pelo excesso. Eu sempre falei, porque os dois não foram feitos para estarem separados, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Pode clicar mais um pouquinho.
Então, isso é só para falar para vocês, olha, outros autores já falaram disso, que a criança precisa dessa unidade do par parental, que quando a criança não se sente amada, não vê esse amor nos pais, ela tem uma sensação de desconfiança, de abandono, de divisão, que continua pela vida adulta, né? Aí a pergunta que começa a aparecer na cabeça de todo mundo, oh, meu Deus do céu, e agora, como é que faz? Como é que está todo mundo separando, né? As pessoas casam, separam, as famílias, cada vez elas vão se estruturando de maneiras diferentes. Então, o que a gente pensa sempre, fala sempre, é o seguinte, isso não é para desesperar, isso é para falar o seguinte, vale a pena fazer um esforço para dar certo. E para dar certo no sentido de perceber que muitas vezes a agressão, a mágoa, o ressentimento, essas coisas são muito mais problemas do passado que esses dois trazem, do casal, do que falta de amor. As pessoas entendem, tá vendo? Não tem mais amor. Não. Quando não tem mais amor, a reação é outra. Quer dizer, a gente não se importa, gente, é uma coisa tão óbvia, mas eu vou falar para vocês. A gente não se importa com quem não é importante para a gente. Vocês já pararam para perceber? A gente não fica bravo, irritado, nervoso, descontrolado com quem não nos afeta. Quem não afeta, não afeta. Agora, quanto mais uma pessoa é importante para a gente, quanto mais ela é necessária, quanto mais ela é fundamental, mais força ela tem de pôr a gente lá no céu ou lá no inferno. Porque é muito importante, não é porque é pouco. Então, a maioria das brigas não é sinal de falta de amor. É sinal de muito problema psicológico que os dois estão trazendo do passado. Então, na grande maioria das vezes, é possível se reconciliar. E quando não é, que a história já caminhou, já foi para outro lado, outros casamentos, outros filhos, eu sempre falo assim, falem bem do pai e da mãe dos seus filhos. Mais do que falar bem, pensem bem. Tentem lembrar dos motivos pelo qual você quis ter um filho com ela, uma filha com ela, né? O que foi que você viu de valor, de importante, e é isso que é valorizado, que é importante, que é bom nesse pai e nessa mãe, que precisa ser dito. Porque às vezes os pais brigam e ficam querendo que os filhos fiquem do lado deles. Por incrível que pareça, por mais que a psicologia já fale para não fazer isso, as pessoas fazem. Né? Então, fica a mãe querendo ficar com os filhos para ela, o pai querendo ficar com os filhos para ele, e os dois ficam falando mal um do outro para ficarem com raiva, para ficar mais do lado dele. Isso é um desastre para o filho, um desastre. Aliás, uma das coisas que aparece ligado à esquizofrenia, olha, esquizofrenia é uma palavra que significa divisão. É uma divisão interna dessa pessoa, porque ela se sente obrigada a ter que dividir, escolher se ela vai ficar do lado do pai ou se ela vai ficar do lado da mãe. Ela se sente tão dividida, os dois são tão inconciliáveis que dentro dela não tem jeito de juntar. Então, ela se divide internamente, psicologicamente. E a sensação que ela tem é o seguinte, se eu não posso ficar inteiro, eu tenho que ficar ou do lado da mãe ou do lado do pai, sempre uma parte, sempre uma metade. E muitas vezes a pessoa tem dificuldade de tratar porque ela acha que ela vai ter que escolher, e ela não quer escolher. E por que não quer escolher? Porque ama os dois. Então, ela entra num processo de divisão muito grande, que aparece, às vezes, em doenças físicas, já apareceu, inclusive, ligado à divisão celular, a câncer, né, da pessoa fazendo a divisão celular, dividir mais, ou então retardar, fazer mais lento, em função do que ela vai percebendo fisicamente. Ela age em função do que ela percebe do ponto de vista afetivo, tá? Então, gente, eu vou chegando mais para o final. Então, isso aqui, olha, o que eu estou falando aqui para vocês, quer dizer, a maioria o que a gente percebe? O inconsciente, ele não é só, pelo que vocês viram, o lugar dos negócios, dos conteúdos negativos. Lógico, quando a gente vai falando numa palestra, a gente fala muito dos problemas, porque, na realidade, as pessoas nos procuram quando elas têm problemas, né? E não é, às vezes, porque tem um problema muito sério, não. É porque sabe que tem coisas que podem melhorar e a terapia realmente ajuda a melhorar. Quem está bom pode ficar melhor, porque vai ajudando a tirar. Ninguém passa pela vida sem nenhum registro. A gente vai acumulando coisas que, às vezes, a gente nem sabe que tem, né? Então, quando um casal se escolhe uma pessoa para ser o pai dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, uma pessoa que quer construir uma vida junto, casando ou não casando, mas quando tem essa proposta que eu quero que dê certo, eu quero que é diferente, falar assim, vou ficar enquanto for conveniente, eu estou precisando de um lugar para morar, o outro também não tem lugar, a gente divide, fica mais fácil para pagar. Aí é diferente, né? É uma situação muito mais que é cômodo para os dois, mas não há uma proposta, uma decisão, essa é a pessoa da minha vida. Quando há isso, essa decisão, e outro dia eu estava lendo um livro do Vitor Frankl falando isso, que o amor é uma decisão, né? O amor não é sorte. Tinha um cursinho de vestibular aqui em Belo Horizonte que chamava Método.
E a propaganda do cursinho de vestibular era assim: vestibular não é sorte, vestibular é método. Aí fazia a propaganda. Então eu falo que o amor não é sorte, amor é decisão, é escolha. Lógico que a gente não decide amar qualquer um, passa no meio do caminho e resolver que eu vou amar. Não. Há uma escolha que é assessorada pelo inconsciente. Então, o inconsciente ele ajuda nisso, assim, pela intuição mesmo, né? Pela intuição, a intuição vai na frente, muito antes da gente se dar conta. Ela é antes da reflexão, é pré-reflexiva. A intuição ela ajuda a gente a escolher, dos diversos possíveis, aquilo que mais tem chance de dar certo. Não só nos caminhos da vida, nas escolhas da vida, na profissão, mas também naquela pessoa que pode ser a pessoa que tem mais chance de dar certo. Então, a princípio, seria para dar certo quando há essa decisão, quando há essa proposta. O problema é que a gente pode clicar. A gente traz a bagagem completa, a gente traz o kit, né? Então, a gente traz o kit de tudo de bom, de referencial positivo, que a gente teve com mãe, com pai, com amor, com casamento, com relacionamento, mas traz também a bagagem negativa, as mágoas, os ressentimentos, as ideias negativas que às vezes vêm da mãe, do pai, do avô, da avó, de várias gerações, essas ideias assim, né? Os homens são ruins, os homens não prestam, os homens são fiéis, as mulheres são frias, as mulheres não amam, o sexo é ruim, o amor não existe, o amor faz sofrer. Gente, é impressionante. E tem gente que eu falo assim, o amor faz sofrer, isso é um problema. A pessoa fala, uai, é mesmo? Uai, eu sempre achei que fazia sofrer. Não. O amor não faz sofrer, não. O que faz sofrer é o não amor. É o fechamento, é a raiva, é o ódio, o ressentimento. É isso que passa de geração para geração. Não é tanto o que nos fizeram, mas o que a gente decidiu que vai fazer com o que nos fizeram. O que a gente faz com isso? Essa decisão é livre, ela é pessoal. E é a gente que se posiciona. Então, está certo que a gente traz um monte de pacote. Mas a gente também não é livre, a gente não é obrigado a se render a eles. A gente não é escravo desses condicionamentos. Eles pesam, eles são um fardo, eles são uma carga. A terapia ajuda, mas a terapia não decide por ninguém se vai ficar bom ou não vai ficar bom. E a terapia também não é a condição fundamental para alguém ser livre, porque a liberdade ela vem de dentro, uma decisão pessoal. Livre para quê? Para que a gente é livre? Para ser amado? Não. Eu posso obrigar alguém a me amar? Não, né? Posso obrigar alguém a levantar da cadeira e vir me cumprimentar? Posso pôr uma arma nele, mas não vai adiantar, não vai resolver meu problema. Eu não vou me sentir amado, né? Não posso obrigar ninguém a sorrir, ninguém a ser simpático comigo. Não posso obrigar ninguém a me fazer sentir bem-vindo. Mas eu sou absolutamente livre para sorrir para quem eu quiser, valorizar quem eu quiser, elogiar quem eu quiser, e ao encontro de quem eu quiser. Aí, se essa pessoa não fizer, problema dela, coitada. Ela precisa fazer uma terapia, que ela tem dificuldade de receber amor, mas eu não tenho de dar. Vocês entenderam que é uma proposta, é uma decisão? Mas, na medida que a gente se propõe a fazer isso, as coisas começam a mudar em volta da gente, mesmo porque a gente começa a gostar mais da gente mesmo. A gente começa a pensar assim, gente, eu estou fazendo por onde? Não é por nada, não, mas eu sou uma pessoa que transmite alegria. Onde eu chego, eu faço as pessoas se sentirem bem-vindas. Eu estou merecendo ser feliz. Mesmo que você não faça esse raciocínio, a vida parece que começa a dar certo. E os meus pacientes me contam isso. Nossa, Maria Clara, parece que a vida está entrando nos eixos, as coisas estão dando certo. A pessoa, às vezes, vem fazer terapia porque não consegue emprego, Aí, de repente, começa a conseguir emprego. Uai, o que mudou? Foi ela, não foi a situação do emprego, desemprego do Brasil. Né? Foi ela que começou a se posicionar diferente, se colocar diferente e, principalmente, acreditar que ela merece ser feliz. Mas não é essa felicidade que você compra na esquina, não. Essa felicidade de poder amar e se deixar amar. Porque ainda tem isso, gente. Vocês estão ouvindo bem que está falhando um pouco o microfone? Está dando para ouvir bem? Ainda tem isso. Quando a pessoa está muito fechada, muito trancada, cheia de raiva, cheia de ódio, olha que coisa impressionante isso. Eu tinha até uma transparência, nessas histórias já foi também. Era uma transparência que eu mostrava esse mecanismo, como é que ele funciona. A pessoa pensa assim. Primeiro, ela não se sentiu amada. Aí ela pensa assim. Pensa no inconsciente, tá, gente? Ela pensa assim, a criança lá no útero materno. Então, eu também não vou amar. Porque amar faz sofrer. Então, eu não vou amar para não sofrer, se eu não for amado. Só que se a pessoa não pode amar, olha só, ela também não pode se sentir amada. Porque se ela sentir que alguém gosta dela, se ela acreditar que ela é amada, olha o que ela já está fazendo. Ela está abrindo o coração para ver que é amada. Mas se ela abrir, ela pode sofrer. Então, ela não pode abrir nem para transmitir, nem para receber.
E se ela for amada, ela duvida, ela não acredita, ela desconfia. Aquelas pessoas que falam que são desconfiadas, que não acreditam, que tem sempre uma coisa atrás, que as pessoas são falsas. Porque se ela se sentir amada, ela corre o risco de amar. E aí como é que vai fazer? Ela vai sofrer. Se ela achar que o amor vai sofrer. Mas, na realidade, o que está causando o maior sofrimento da vida dela é exatamente porque ela não se sente livre para amar e não se sente amada por ninguém. Geralmente, a pessoa não fala assim, eu vim aqui porque eu não amo. Ela fala assim, eu não vim aqui porque ninguém me ama. Eu vim aqui porque ninguém me valoriza. Eu vim aqui porque na minha casa ninguém me olha, ninguém me vê, meu marido, meus filhos. Eu sou uma pessoa... Essa é a queixa. E quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a ver um coração trancadinho. E se esse coração não abrir, não há terapeuta que resolva, nem terapia. E a doutora Renate fala assim, nem Deus. Né? Uma vez ela falou com uma paciente, ela falou isso, olha, se você continuar desse jeito, trancada, né? Nem Deus pode te ajudar. Aí ela saiu da terapia, a doutora Renate falou que nem Deus me ajuda. Está vendo como é que não tem solução para o meu caso? Vocês acham que ajudou ela a mudar? Nada, trancou mais. Né? Mas teve um momento que mudou. Então, gente, é só para vocês irem percebendo, vamos ver se eu vou conseguindo, pode clicar mais um pouquinho. Então, aqui, então, já só para ir retomando, né? Quando a gente começa a trabalhar e a perguntar e a questionar, a pessoa às vezes vai trazendo a história da mãe, dela, e depois tem a história da mãe, a história da avó, aí às vezes a história de briga de pai e mãe repetindo, né? Às vezes nas gerações passadas a mulher não falava, ela calava, mas cheia de ódio. Cheia de raiva. Então, não precisava falar, porque o inconsciente já registrava a raiva, o ódio, o ressentimento. Né? Ou vice-versa, lá do pai, que se afastava, que se distanciava, que ia embora. Por quê? Porque não se sentia amado. Mas, gente, quantas vezes isso aparece na terapia? E não só na terapia, às vezes na fala consciente. Às vezes os maridos vêm fazer as terapias, que a gente não pensa que às vezes pensa que só a mulher que sofre. Né? Eles vêm fazer as terapias e falam assim, Maria Clara, sabe por que eu vivo na rua? Porque eu tenho a nítida sensação que quando eu chego em casa, minha mulher fica com raiva que eu cheguei. Ela xinga, reclama, que eu entro em casa e dá vontade de sair de novo. Porque eu devo fazer muito mal. Porque ela está sempre infeliz, ela está sempre de cara trancada, ela está sempre emburrada. E lógico que não é isso. Né? Ela está de cara emburrada, trancada, para ver se ele percebe que ela queria que ele ficasse mais em casa, porque ela gosta dele. Mas lógico que ele não percebe isso. Eu falo que outro dia tinha minha paciente me contando isso. Eu falei, vocês me contam isso, eu fico assim, isso é coisa para contar na palestra. Né? Ela falando que ela ficou esperando o marido dela chegar. 5 minutos, 10, 15, 20, 30, cadê ele? Não chega. E nervosa e andando, ou seja, ansiosíssima para ele chegar. Contando os minutos, literalmente. Quando ele entrou dentro de casa, ela falou assim, não sei para que veio, isso não faz falta nenhuma, pode ir embora. Pode voltar de onde você veio. Aí, o que aconteceu? Ele foi, né? Aí, ele foi. Aí, ela falou, está vendo? Eu falei para ele, não adianta falar com ele não muda. Eu falei, minha filha, você falou para ele, pode ir embora, que você não faz falta nenhuma. Você queria que ele entendesse que você estava morrendo de saudade dele. Não dá para fazer essa tradução, né? O ser humano não adivinha que é amado. Falo que em casal a gente tinha que ter letreiro. Assim, não só casal, qualquer relacionamento, mas em casal é letreiro. Quando ela diz, pode ir embora, você não faz falta nenhuma, significa, eu estou morrendo de saudade de você. Quando ele diz que não aguenta mais chegar em casa, ele está dizendo, não aguenta mais ver você reclamando dele, porque ele se sente não amado. Tinha que ter letreiro, né? Isso que a gente faz um pouco na terapia, a gente vai vendo a tradução. Né? Então, vamos clicar mais um pouquinho? Então, quando a gente começa a trabalhar e a decodificar, pode clicar, Fá. Pode clicar mais uma vez? Então, para a gente conseguir decodificar, então, tudo aquilo que eu fui dando de exemplo, a gente vai... É a parte da fase diagnóstica, de descobrir qual que é o problema. Depois, é um processo circular. A gente vai perguntando, vai tratando, vai no pai, na mãe, na avó, não sei quantas gerações atrás, a gente pergunta, quantas gerações atrás para pegar o começo? A pessoa fala. Às vezes ela fala assim, está vindo aqui 10, mas isso é impossível, 10 gerações, o que você está vendo aí? Aí eu estou vendo uma mulher... uma menina novinha, o pai dela está falando, não fala assim não, tá, gente? Vai devagarzinho. Mas o que está acontecendo? Ela está chorando, mas o que está acontecendo? O pai dela está falando que ela tem que casar com um homem que ela nunca viu, e ela está ficando com raiva. O problema não é que ela foi forçada a casar, é a raiva daquela antepassada, decidindo, eu não vou amar. Mas por que eu não vou amar? Para ser livre, olha que coisa. Se eu não posso decidir com quem eu vou casar, eu posso decidir quem que eu vou amar. Então, o que eu faço? Para ser livre, eu tranco. Eu não amo. E essa ideia passando de geração para geração, chegando aqui com um monte de consequências. Né? Então, a gente, para tratar, às vezes a gente precisa decodificar, e aí a gente vai tratar essas histórias lá nos antepassados também. Mas tudo assim, tá, gente? A gente não vai lá nos antepassados. Né? Outro dia me perguntaram assim, isso não parece um pouco com o espiritismo? Não.
Então, deixa eu dizer, a gente pega pela memória inconsciente, que é como se fosse um banco de dados no computador. Olha, eu não posso ter acesso ao seu computador se você me der a senha? Posso. Posso ter acesso a uma coisa que eu escrevi há 10 anos atrás, está lá no meu computador, no banco de dados do meu computador? Posso, mesmo que eu não lembre, está lá no banco de dados do meu inconsciente. Então, esses registros vão passando de geração para geração, quase como se fosse um código genético. Tem gente que fala memória celular, tem algumas explicações que são plausíveis, mas a gente não sabe como, a gente sabe é que isso vem passando. Hoje em dia estão falando também de transmissão intrapsíquica, de uma memória que vai passando de geração para geração, não só pela fala, mas pelos registros, né? Então, às vezes, eu dou uns exemplos assim. Por exemplo, se uma pessoa for lá no cirurgião plástico e falar assim, olha, eu vim aqui porque eu quero fazer uma cirurgia, porque eu tenho esse nariz do meu avô, esse nariz, eu detesto esse nariz do meu avô, então eu vim aqui porque eu quero operar o nariz do meu avô. O cirurgião não vai falar assim, desenterra seu avô para a gente fazer a cirurgia nele. Vai fazer a cirurgia nela. Então, a terapia é isso. A gente vai fazer a terapia na pessoa que está lá na terapia. Agora, às vezes, eu até brinco, olha, vai aparecendo mãe, pai, avô, às vezes aparece irmão, irmã, esposa, filho. Eu falo, ó, está tudo dentro do pacote. Vai fazer terapia em todo mundo, porque tem que fazer, né? Então, vamos só para clicar mais um pouquinho. Né? Então, o que vocês já estão vendo? Que esse inconsciente que a gente trabalha não é o inconsciente psicológico, ele é muito mais amplo, é o inconsciente humanístico. Inconsciente humanístico é essa intuição e essa capacidade humana de amar, de transmitir, da inteligência, né? Dos potenciais, da alegria. Isso tudo são decisões, é do nível que a gente chama noológico, né? Que a gente vai mostrar um desenho. Não se limita pelo tempo, pelo espaço, pela matéria. Pode clicar no outro, voltar, né? Não, pode voltar. Então, isso aqui é só para vocês verem. Então, o que as pessoas perguntam? Como é que dá para tratar uma coisa que aconteceu no passado? Porque o inconsciente não tem esse tipo de problema. Ele vai para frente, vai para trás. O inconsciente é atemporal. Mas é mais fácil até da gente entender quando a gente tem uma informação maior sobre alguma coisa. Por exemplo, alguém passou por você, você está lá conversando com um monte de amigos, e passa um amigo seu, você cumprimenta ele vira as costas, faz de conta que não te conhece e sai. Você fica, o que é isso? Puxa vida, eu cumprimentei, fiquei com cara de bobo na frente de todo mundo, fica sem gás, você fica com raiva. Você fica pensando que aquela pessoa é falsa, que só porque ela foi promovida, agora ela não cumprimenta mais, que ela ficou isso, que ela ficou... E você fica, e por causa disso, por causa não sei o quê, você vai e tal, e fica lá, sofre 2 semanas, não sei o quê. 2 semanas depois, você não viu mais a pessoa, né? Você já falou mal dela para todo mundo, que ela é falsa, que ela é isso, que ela é aquilo. 2 semanas depois, a pessoa te telefona e fala, olha, eu estou te ligando, porque aquele dia eu te vi, mas eu saí correndo, porque eu tinha acabado de receber uma notícia que minha mãe tinha um infarto, teve um infarto. Eu saí correndo igual um doido, por isso que eu não fui lá, porque eu estava chorando, não queria que as pessoas me vissem assim. E você fica assim, gente do céu, a pessoa precisando do meu apoio, a pessoa sofrendo, eu falando mal dela para todo mundo. Ou seja, naquela hora, aquelas 2 semanas simplesmente desaparecem. A única coisa que você tem vontade é de pedir milhões de desculpas para essa pessoa, porque você entendeu tudo errado. E é isso que a gente percebe na terapia. Só que, às vezes, não é 2 semanas. É 10 anos, 20 anos, 50 anos que a gente sai carregando uma ideia que a gente entendeu errado. Entendeu errado porque a gente não tinha mais informações, eu tinha a nível inconsciente, mas não tinha naquele momento, porque a gente tem uma mania de se fixar naquilo e pronto, e é isso, e não tem jeito, e sempre foi. E, às vezes, a gente se tranca naquela visão e não percebe que a coisa é diferente daquilo, né? Então, depois, na hora das perguntas, eu conto mais casos, que eu vou lembrando deles aqui. Então, vamos ver só se a gente vai vendo mais um pouquinho. Então, isso aqui é o processo circular, né? Esse processo, a gente perguntando, até descobrir o que a pessoa pensou da situação, do outro, de si mesmo. E essa fase terapêutica, onde a gente vai decodificando, isso é feito numa sessão de terapia. Né? Às vezes, quando começa a pegar mais coisa de avô, às vezes precisa de 2 sessões, 3, mas para fechar o processo todinho, né? Mas na mesma sessão que aparece o problema, a gente já começa a trabalhar no sentido, é como se fosse um nó que a gente já começa a desmanchar. Por isso que a terapia é tão rápida, porque ela vai, e não é superficial, porque tem gente que fala assim, porque é rápida. Não, ela vai direto no ponto. Então, não precisa de muito tempo até chegar lá. Você vai direto naquilo que é o que mais importa e que a pessoa conscientemente não sabe, tá? Então, vamos passar mais um pouquinho para a gente ir fechando, né? Então, isso aqui é só para ir lembrando. Então, o que a gente pode fazer com a terapia? Conscientizar aquilo que foi problema, as ideias negativas. Decodificar, ressignificar e dar a chance para a pessoa se reposicionar, para ela se colocar diferente.
E também trabalhamos com os reforços dos momentos positivos, que são aqueles que a gente resgata aquilo que é sadio, que é positivo, que é verdadeiro. Porque, lógico, se tem um problema, aquele problema, gente, às vezes ocupa a vida da pessoa inteira. Tudo gira em torno daquilo, todas as desculpas, tudo que ela faz, que ela não faz, todos os métodos, tudo gira em torno da doença. Então, a coisa que ela mais quer no mundo é ficar livre da doença. Mas, ao mesmo tempo, ela fala assim, gente, mas se eu ficar livre disso, o que eu faço da minha vida? Né? Porque ocupa um espaço. Eu lembro de uma vez uma senhora que nós fizemos toda a terapia, tal, ela era de fora de Belo Horizonte. E aí ela ia no médico todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tinha cada um médico disso, médico da perna, médico daquilo, médico um monte de médicos. E aí, depois da terapia, ela começou a melhorar muito, então ela foi no primeiro médico, da segunda deu alta para ela, da terça deu alta, da quarta deu alta, da quinta deu alta. Quando ela saiu do médico da quinta, ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora, se eu não tenho médico para ir? Precisava segurar um. Aí ela se deu conta que ela estava pensando que ela precisava de uma doença. Aí ela me ligou. Maria Clara, acho que eu preciso de um reforço urgente. Né? Aí eu falei, então vamos. E no reforço, o que foi trabalhado? Foi trabalhado um outro sentido, alguma outra coisa que desse um sentido, aquilo que ela poderia ser, que na realidade era o que ela era, que era a verdade dela, que ela não precisava da doença para encher a vida dela. Seja doença física, seja doença psicológica. Tá? Ou mesmo existencial. Tem pessoas que se acostumam a se queixar, a se lamentar. Estão sempre sofrendo, sempre sofrendo. Tem uns que eu dou dever de casa, você vai sair daqui e amanhã você não entra na minha sala se não estiver sorrindo. Ah, você quer que eu finja? Quero. É melhor ser um louco alegre do que um louco deprimido. Então, você chega aqui sorrindo amanhã. Porque é um hábito. Né? A pessoa se acostuma, e todo mundo se acostuma com aquilo, e a pessoa às vezes nem sabe ser diferente daquilo. Ela tem que treinar mesmo. Né? Nem que seja para transmitir alegria para os outros. Por isso, quando fala assim, eu vou fingir que eu estou alegre, eu falo, finja. Nem que seja para transmitir alegria para os outros. Porque no momento que você começa a ver que a sua presença transmite alegria, você já começa a ficar alegre de verdade, aí não é mais fingimento. Né? Então, vamos clicar mais um pouquinho para frente. Então, aqui, ó, era isso que eu estava falando para vocês. Quer dizer, a gente está trabalhando o tempo todo nessas 3 dimensões, física, psicológica e noológica, que é essa dimensão do eu, olha, tem um olhinho lá. Né? Tem esse eu que fala, eu sou, eu quero, eu me posiciono, eu decido. Essa dimensão ela é sempre livre, apesar de todos os problemas. Lógico que os problemas vão abafando esse eu, mas a pessoa sempre livre para se posicionar diferente. Né? Pode clicar mais um pouquinho. Flávia? Então, só para ir fechando, o que a gente vai percebendo é que não é o problema, mas como que a pessoa se posiciona. Não é o trauma sofrido, mas é o posicionamento. O ser humano não é vítima dos acontecimentos, ele pode e deve sempre querer mudar para melhor. Isso você pode clicar mais uma vez, isso é uma mobilização do próprio ser humano. O ser humano busca ser melhor, busca algo que o transcenda, busca algo que dê sentido à vida, busca ir ao encontro da pessoa. E quanto mais ela vai efetivando isso é de todos os seres humanos. Né? Mas ela vai se transformando. Então, a gente vai fazendo trabalho psicológico, a pessoa vai mudando a forma de se pensar, de ver as pessoas e o mundo, e pode se posicionar diferente. Né? Agora, por tudo que eu falei para vocês, dá para fazer terapia e não mudar? Dá, é só não querer. Né? É só não querer, é um posicionamento. Né? As pessoas, geralmente, quando vão vendo que o que elas pensaram, que elas entenderam, que elas registraram, vai mudando, elas vão mudando, assim, naturalmente, muito espontaneamente. Mas, às vezes, a pessoa se tranca. Por quê? Porque ela ganha muita coisa com o sofrimento dela. Ela sofre, de verdade, não é fingimento, não. Mas ela ganha tanta coisa com o sofrimento dela que, às vezes, ela não sabe se ela quer ficar livre dele mesmo. E, às vezes, é um ganhar, porque ganha atenção, ganha preocupação, todo mundo fica em torno dela. Lembro que uma vez, às vezes nem é assim de doença, eu lembro uma senhora que veio fazer terapia, antes dela chegar, estavam me contando dela já, o pessoal já estava falando, Maria, vai chegar uma moça aí para fazer terapia, nossa, mas ela reclama de tudo, ela xinga, ela já fez maior escândalo, que ela já brigou, ela já fez, já aconteceu. Eu falei, tá, deixa ela chegar. Aí, quando ela chegou na primeira sessão, ela falou assim, falei, por que você veio fazer terapia, né? Quais eram os seus objetivos? Ela falou, Maria Clara, eu vim fazer terapia porque eu tenho um gênio do cão. Eu brigo com todo mundo, eu xingo, eu faço escândalo, eu arrumo uma confusão, onde eu estou, arrumo bagunça. Aí eu pensei assim, bom, então ela tem consciência disso, ela quer mudar. Aí ela completou, só que, no fundo, eu consigo tudo o que eu quero desse meu jeito.
Então, eu quero mudar, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero muito, não. E, realmente, ela conseguia. Ela começava a gritar, todo mundo largava tudo, passava na frente de todo mundo, porque todo mundo queria dar um jeito de ficar livre dela. Mas ela não se sentia nem importante, nem valorizada, nem amada, mas conseguia tudo o que queria. Então, às vezes, as pessoas vão usando uns recursos meio tortos e depois ficam agarradas nele, porque elas não sabem mais o que fazer. Então, diferente disso, elas vão se escravizando, tá? Vamos clicar mais um pouquinho para a gente fechar. Eu não podia esquecer disso. Mais 5 minutos, então, gente. Olha só. Quando a gente vai perguntando, vocês já viram, veio o útero materno, veio o primeiro mês de gestação, o segundo, terceiro mês. E aí a doutora Renate começou a trabalhar o momento da concepção. Vamos ver o momento do início da sua vida, o momento que você começou a existir. E as pessoas começaram a falar do eu estou vendo o meu óvulo, o meu espermatozoide. Como é que você sabe qual que é o seu? O meu é diferente, o meu é maior, o meu é menor, o meu é mais rápido, o meu fica dando volta. Mas, quer dizer, lógico que isso é um símbolo, ela não está vendo os gametas lá, as células, né? Mas é assim que ela vai descrevendo como é que ela está percebendo. O óvulo é como ela está percebendo o estado de espírito e a abertura da mãe para recebê-la e receber o pai. E o espermatozoide é como que ela está percebendo a reação do pai ou a ação do pai naquele contexto da concepção, ou seja, no momento que ela está sendo gerada. E aí a gente vai percebendo que ela procura ver se tem amor. Quando ela vê que tem algum problema, ela já começa a entender como falta de amor, e aí começam os primeiros registros, porque aí às vezes ela vai se decepcionando com esse amor que ela está buscando lá nos pais. E às vezes começam a dar registros até físicos aqui, antes mesmo da junção dos gametas. Então, é importante chamar a atenção. O que a doutora Renate foi descobrindo? Que o momento da concepção é maior do que só fecundação. Fecundação é quando junta um óvulo com um espermatozoide. O que ela foi descobrindo é que já tinha um eu que percebia isso. E aí ela começou a perguntar, mas como é que esse eu está vendo? Como é que esse eu aparece aí? Que eu é esse? Não, sou eu mesmo. E aí ela começou a perguntar, foi perguntando, você vê, a pessoa recebe todas as informações biológicas, genéticas, mas ela não ativa todas, ela ativa apenas algumas, né? Agora vamos clicar. E quando ela começou a perguntar, pode clicar, Flávia. Ela começou a perguntar e um dia veio a curiosidade. Você está falando, estou olhando para baixo, se você olhar para cima, você vê alguma coisa? Pode clicar mais uma vez. E aí as pessoas começaram a falar disso, de estar vendo uma luz. Agora, olha, gente, isso é independente de qualquer crença, de qualquer religião. As pessoas percebem isso. Umas mais claras, umas mais escuras, umas com mais facilidade, outras menos facilidade. Mas elas vão percebendo uma percepção de uma luz que ilumina, e elas vão descrever em que momento que essa luz aparece, no momento que meus pais estão se unindo. Então, olha, no momento da união dos pais, sexual dos pais, antes da união dos gametas, ela se percebe assim, que tem uma luz e que esse eu vem dessa luz. E que essa luz ilumina aquele pai e aquela mãe, ou seja, não há engano, não há acaso. Mesmo que essa pessoa não foi bem-vinda, foi um estupro, foi um caso ocasional, essa pessoa não veio por acaso, é isso que ela vai descobrindo. Veio para esse pai, para essa mãe. Já com uma missão com esse pai e essa mãe, desde o momento que ela começa a existir. A mesma luz que ilumina aquele óvulo e aquele espermatozoide, ou seja, são marcados, são escolhidos, pensando atemporalmente, né? Como se já tivesse um plano, um projeto para aquilo acontecer. E eles falam eu vejo uma grande luz, essa luz transmite paz, amor, harmonia, ternura. Essa luz me ama, essa luz fala, ela é pessoal, é para mim, me chama pelo nome. Não é uma luz cósmica, não é só uma energia. É uma luz que transmite amor. E, ao longo da terapia, todas as vezes que aparecem coisas positivas na terapia, fica mais claro, fica mais iluminado, tem mais luz. É uma forma que aparece na terapia quando há amor. Vocês já estão percebendo que quando a pessoa entende como não há amor, geralmente fica escuro. E muitas vezes a pessoa nem vê, nem consegue perceber. De repente fica tudo escuro. Então, só para a gente fechar, e eu estou contando então para vocês, né, que existe então um referencial dentro de nós mesmos, que é um referencial livre, perfeito, sadio. E aí a gente vai pegando os filósofos, né, por exemplo, tem o Paul Tillich, ele fala assim, o ser humano sabe intuitivamente o que ele deve ser, mas ele é o único ser da natureza que pode fazer de si mesmo o contrário do que ele deveria ser. Olha que coisa, gente.
Uma árvore, mesmo que ela quisesse ser uma flor, porque é mais dengozinha, ela não pode fazer de si mesma uma flor, mas o ser humano é capaz de se transformar no contrário do que ele deveria ser. Mas ele não perde dentro dele esse referencial sadio. Por isso que ele sofre, porque ele tem dentro dele uma ideia do que ele deveria ser, que tem a ver com a realização, com ser ele mesmo, com o meu verdadeiro sadio, sabe que não está sendo, e vê que tem um buraco aqui entre o que ele deveria ser e o que ele está sendo. E isso causa um sofrimento e uma angústia muito grande, né? Às vezes ele não sabe dizer para ninguém o que eu não sei, eu sei que isso que eu estou sendo não é bem o que eu deveria ser. E às vezes quando a pessoa chega para mim na terapia, na primeira sessão, e fala assim: Maria Clara, eu vim aqui fazer terapia porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito calada, eu sofro muito com isso. Eu falo assim: você sofre muito com isso? Sofro horrores. Eu falo: então você não é tímido. Eu falo: lógico que eu sou, se você não me conhece. Não. Porque se você sofre muito com isso, você não deveria ser assim do jeito que você está sendo. Isso é uma deformação do seu eu. Porque se tivesse tudo certo, tudo de acordo, não teria sofrimento. É porque é como se tivesse uma luzinha que nos diz uma pediu assim: está errado, não é por aí. O caminho não é esse. Agora, a gente é capaz de fazer escolhas erradas, a gente pode pegar caminhos completamente que causa o maior sofrimento para a gente e para os outros, podem, porque a gente é livre para fazer isso, mas a gente sempre é livre para mudar o rumo das coisas, mudar o rumo da prosa, como diz o povo aqui, tá? Então, eu vou fechar agora, se não fechar, eu fecho. Então, isso aqui é a parte final, né? Que é exatamente qual que é o grande objetivo da ADI, é exatamente ajudar a pessoa a resgatar esse eu sadio, a dimensão da liberdade, a capacidade de amar, a vontade, para ajudar a pessoa a ser aquilo que ela sempre deveria ter sido, e que se efetiva principalmente no concreto, né? Então, isso não é filosofia. Na realidade, quanto mais a gente se sente livre, quanto mais a gente intencionalmente, de propósito, começa a querer mostrar para as pessoas que a gente ama, começa a querer mostrar, elogiar, valorizar. Eu falo assim: se as pessoas saírem daqui hoje, pelo menos com essa vontade de fazer isso, com esse propósito, né, de perceber que quem está bem não agride ninguém, quem está bem não humilha ninguém, quem está bem não faz essas coisas. Né? Como é, Clara, como é que você quer que eu me dê bem? Meu marido só me agride. Eu falei: minha filha, seu marido está sofrendo. Ah, mas não parece. Não parece. Porque tem gente, quando está sofrendo, encolhe num canto e chora. Essa a gente tem pena. E tem gente, quando está sofrendo, agride todo mundo. Mas isso não é sinal de menos sofrimento. É sinal de sofrimento. É a forma que ele está tendo de cobrar a sua atenção. Você não olha por bem, olha por mal. E a gente faz isso. Não precisa nem ser marido, nem ser mulher. A criança faz isso. Só que às vezes a gente cresce e continua agindo igual a criancinha pequena, fazendo coisa para chamar a atenção. Né? Inclusive fazendo coisas erradas. Né? Às vezes o marido e a esposa fazendo coisas erradas, dando pista. Né? Eu falo que antigamente era o lencinho, batom sujo a gola da camisa suja de batom. Hoje em dia é o celular. Né? Ou então a MSN é outra, ótimo para descobrir essas coisas. Mas como é que deixa? Quem quer ser descoberto, não quer ser descoberto, como é que espalha a pista assim? A intenção é ser descoberto, porque a intenção não é a infidelidade, não são as outras. A intenção é a mulher dele que não dá bola para ele. Mas sofre, né? Entenderam como é que a coisa vai virando um jogo? Então, gente, eu vou fechar aqui. Eu ia falar só meia hora, já virou 1 hora. 1 hora e pouco, né? Nem sei quanto tempo foi. E agora eu estou aberta às perguntas de vocês para a gente depois poder passar para o relaxamento. Tá bom? Alguém? Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A terapia das constelações familiares do Bert Hellinger e a terapia do inconsciente se complementam? Olha, eu teria que conhecer a terapia da constelação familiar numa profundidade maior para poder fazer esse paralelo. O que eu sei é que eles trabalham muito com psicodrama, eles trabalham muito com essas vivências, eles fazem essa constelação das gerações. Então, nós estamos falando do mesmo ser humano. Tem certos fenômenos que a gente vai encontrar em todos os seres humanos mesmo. E eu percebo que eles têm essa preocupação de fazer esse trabalho. Só que, pelo que eu conheço, é um trabalho que fica mais a nível de vivências, de psicodrama, e entra muito uma interpretação do que significa cada uma daquelas coisas lá. Então, é um pouco diferente, porque a gente trabalha direto com o inconsciente daquela pessoa que está ali. Entendeu? A gente não precisa das informações que a gente fornece na constelação familiar para fazer a terapia. A gente trabalha só com o que a pessoa, na hora da terapia, vai trazendo de informação
que ela vai descobrindo na hora. Então, a gente trabalha só com aquilo de informação que é importante. Agora, para falar um paralelo, eu te digo o seguinte, existem muitas coisas que parecem serem muito semelhantes a nível de ser humano. A nível de técnica de terapia, eu acho que é diferente, até onde eu conheço. Tá? A senhora enfatizou a importância do momento da concepção. E se ocorre a concepção no momento que há barreiras de proteção? A pessoa está usando preservativo, outra pessoa está tomando pílula, e mesmo assim fica grávida. Depende, pois é, não é tanto pela barreira de proteção física. Pode aparecer, e aí depende, porque se for um problema, aparece na terapia como problema, às vezes não. Né? Depende de como que a pessoa que viveu isso entendeu que essa barreira significa. Porque pode ser uma barreira que não estaria aberto para ter um filho, mas também não está fechado. A questão é se sentir não bem-vindo e não amado. Não é tanto se existe uma barreira ou não. Pode, inclusive, nem aparecer isso na terapia. Agora, se há um fechamento interno da mãe ou do pai, ou uma briga, um sentimento de raiva dos dois, aí aparece como problema. Aparece uma barreira para se sentir amado, mas não pela barreira física. Pelo menos essa é a experiência que eu tenho, tá? E que, pelo que eu sei, os outros terapeutas também têm. Agora, a terapia ela vai sendo toda assim, vai sendo construída na medida... A terapia existe como uma técnica, como um recurso, mas muitas coisas a gente vai descobrindo também, a partir do inconsciente das pessoas. Tá bom? Estou cheia de casos para contar. Deixei para o final. Doutora Maria Clara, até antes de assistir a sua palestra, eu entendia que a gente adoecia por casos que acontecia durante a vida da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de avião, eu entendia que ela tinha medo de avião, porque ela pensava muito, né, provocava aquele medo, ou ela tivesse vivido uma situação que toda vez que ela fosse entrar no avião, ela teria aquele medo. E pelo que você explicou, tudo depende muito do inconsciente, né? Minha pergunta é a seguinte, minha dúvida é a seguinte, como ficam os traumas da gente, que a gente tem durante a vida, conscientemente mesmo, e por que acontecem esses traumas? Ou não acontece? Tudo é fruto do que aconteceu na gestação, em outros momentos ou da gestação, ou na infância, ou na adolescência, como que fica? A pergunta é ótima, foi muito bom, obrigada, porque é bom que as perguntas complementam, que a gente não consegue falar tudo. O que acontece é aquilo que eu falei no finalzinho, tem uma frase, que não são os traumas sofridos, mas o posicionamento assumido. Na realidade, o que a gente percebe, eu vou te falando pela experiência, aparecem momentos que têm a ver com traumas, com sofrimento, sei lá, às vezes morte, perdas, violências, coisas que foram acontecendo que a pessoa às vezes lembra conscientemente, às vezes não, mas não é do útero materno, não é da primeira infância, 10 anos, 15 anos, né? 20 anos. Mas toda vez que aparece esse problema, a gente já percebe ali, quando a pessoa está falando, por exemplo, meu pai está me dando uma surra, né? Uma surra injusta, né? Em função, meu pai nem escutou o que eu falei, ele já me deu uma surra, isso significa que meu pai não me ama. E a gente pergunta assim, é a primeira vez na vida que você pensou isso? A pessoa fala, não. Qual que é o primeiro registro disso? Aí ela vai lá para o útero materno. Então, o que a gente percebe? Existe o trauma, mas na grande maioria das vezes ele virou um trauma, grande maioria, porque pode ter exceções, mas na grande maioria das vezes ele virou um trauma porque existia um registro anterior, um precedente anterior. E, às vezes, por incrível que pareça, aparece a própria pessoa inconscientemente, ou seja, não consciente, criando circunstâncias que levem a acontecer uma coisa que é um trauma para ela. Ela cria, sem querer, circunstâncias que quase como se fosse para confirmar. Está vendo? Está vendo? Entendeu? E esse está vendo vai se repetindo ao longo da vida, né? Então, a gente não sabe muito bem o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se é a pessoa, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que pensa que os homens são ruins, que os homens são ruins, que os homens são infiéis, que os homens não prestam, existe uma grande chance disso acontecer na vida dela, e não vai ser azar. É porque ela já está com essa ideia lá, né? Ou então, e a gente vê então aquela história, você vai andar numa corda bamba, pensando assim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, a chance de você cair é 99%, tem sempre lá um pouquinho que sobra, né? Então, essas ideias, esses pensamentos, eles vão meio que
Né? Por exemplo, a mãe, e coisas às vezes que acontecem com mãe, com pai, que não é por mal, gente. Quando eu falo assim, quando eu começo a falar de pai e mãe, o pessoal fala, lá vem psicólogo. Psicólogo tem mania de falar que pai e mãe que é culpado de tudo. Mal sabe ela tudo que eu faço pelo meu filho. Eu tenho certeza que faz por amor. Mas o que eu vejo é que às vezes a gente faz tudo, menos a coisa certa. Né? A gente faz tudo, mas não faz aquilo que daria certo. Né? Então, por exemplo, outro dia eu tive isso, presenciei isso. Eu sei que essa mãe ama profundamente o filho. O filho está dando muito problema, e dá problema para ela desde que ele é criança. Mas olha como é que essa mãe me fala. Olha só. E olha como é que ela fala a vida inteira. Esse menino é a cruz que eu carrego. É o peso. Deus mandou esse menino para pagar todos os meus pecados. Eu entendo. Acho que foi isso mesmo. Deus quer que eu pague meus pecados na terra com esse menino. O pobre de Deus, o que ele tem a ver com isso? E é lógico que esse menino corresponde. Ele faz exatamente, ele é o que a mãe fala que ele é. Entendeu? Então eu falei para ela, mas senhora, só tem que mudar, não só a forma de falar do seu filho, mas de pensar dele. Ela tem que enxergar, tem que querer enxergar outra coisa. Porque senão vira um jogo. Né? Ele é o ruim, ela é a sofredora. Ele é o ruim, ela é a sofredora. Entendeu? Vira, não é falta de amor, mas vira uma doença. Uma doença em função de um amor. Mas o amor pode ser expressado de forma doentia. Do nível daquele do centro, o amor é sempre sadio. Mas ele pode ser expressado de uma forma com sinal negativo. Faz mal, em vez de fazer bem. Mas não está errado o amor em si. A expressão dele está. E lógico que essa mãe tem um monte de sofrimentos. Lógico que essa mãe teve uma história anterior que está ligada a isso que ela faz, sem querer fazer. Né? Mas a pessoa tende a corresponder. Você está me entendendo? Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, os traumas, as coisas que acontecem negativas, sabe aquela coisa, parece que atrai? Parece que tem gente que atrai. Nossa Senhora, mas parece que tem uma nuvenzinha negra andando na cabeça. Dá tudo errado com ela. Aí você vai trabalhar na terapia e ela fala assim, eu sou um erro. E tudo dá errado na vida dela mesmo. E quando pode dar certo, ela dá um jeito de boicotar e fazer errado. Né? Então, pode sim, mas a gente percebe que se a gente... Lógico que a gente vai tratar o trauma, mas se a gente trata esse registro de base, ela consegue enxergar o momento do trauma totalmente diferente, apesar de que, historicamente, ele ter acontecido, a pessoa enxerga de outra maneira na hora da terapia. Na hora que muda, muda tudo, muda a maneira de ver. Ela até lembra do que ela viu, mas ela enxerga totalmente diferente o próprio contexto e descobre coisas que ela poderia ter feito para evitar essa situação, inclusive. Tá bom? Eu quero ser magra. Um exemplo, eu quero ser magra. Então, a gente fala por se ver magra. E aí o inconsciente vai reagir à altura. Com certeza. Né? Se o negativo tem essa força, o positivo também tem. Por isso que essa mãe devia falar o contrário. Meu filho... Não só falar, pensar também. Pensar. Meu filho é minha vida, foi dado por Deus, é um presente. É a minha alegria. É a minha alegria. Né? Aí ele vai mudar. Vai, porque esse filho também não seria mentira. Esse filho também tem muitas coisas positivas, também foi a alegria dessa mãe muitas vezes, também é um menino extremamente inteligente, também é um menino extremamente perspicaz, tem qualidades, mas ela está focada sobre o negativo, né? Não é mentir, não é inventar. Então, uma coisa é você puxar aquilo que é registro positivo, que está lá mesmo, que é verdadeiro, né? E você ressaltar isso, porque isso é que é a verdade, é isso que importa. E a outra coisa que a gente chama de realidade potencial, é um outro recurso, é de você pensar na situação. Outro dia alguém me falou isso, onde foi? Foi uma senhora que me falou isso. Uma senhora, assim, tipo uns 80 anos, é porque eu fico prestando atenção nas coisas, eu escuto. Ela falou, uma senhora de 91 anos, lembrei onde foi. Eu estava na casa de uma pessoa, no Rio, e essa senhora chegou, ela que cuida daquela casa que a gente estava, tal, não sei o quê, uma senhora super ativa, tal, cheia de energia, não sei o quê. Aí nós falamos com ela, ela falou, você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 91 anos. Aí a gente não estava mais, nossa, mas a senhora com 91 anos, com essa energia, com essa força, ela, mas sabe o que eu fiz a minha vida inteira? Eu falei, o que a senhora fez? Eu já pensava pronto. Eu tinha um plano, eu já pensava nele pronto. E aí eu ia lá, até conseguir. Minha filha conseguir tudo. Falei que eu ia ter um apartamento em Ipanema, eu tive. O marido que eu falei que eu ia casar, eu casei. Mas eu já via pronto, já via eu casada com ele. Depois eu já me vi morando em Ipanema.
Mas eu achei sensacional, porque ela fez isso, sem saber, intuitivamente. Eu tenho que pensar na minha meta, já estou vendo pronto. E realmente ela foi fazendo acontecer e acreditando nisso, né? Então, esse pensa. Outro dia tinha um livro que eu passei na banca, eu vi escrito Pensar Magro, né? E eu não sei, não vi o conteúdo do livro, mas achei interessante o título, Pensar Magro, que é essa ideia de você se pensar cada vez mais próximo daquilo que é seu ideal, que é seu propósito. O que acontece é que, às vezes, só isso é insuficiente, porque, às vezes, tem tanta carga, tanta coisa, tanto sofrimento, que a gente não dá conta de fazer isso. Mas que é um exercício muito positivo, com certeza. E vale para a gente mesmo, para os nossos projetos, e vale para as pessoas também. Esse querer enxergar o que no outro é bom é uma coisa que ajuda muito. E querer entender o que está se passando lá. Vou ter que contar o caso. Pode contar? Só para dar um exemplo disso, né? Teve uma senhora que eu estava fazendo terapia, né? Ela é uma senhora, tem vários anos de casada, talvez 40 anos de casada, ela veio fazer a terapia, os filhos trouxeram, porque ela estava tendo sintomas de depressão, estava tomando remédio. Aí eu fui conversar com ela, falar: minha filha, estou aí, essa vida muito triste, muito sofrida, ao contrário da outra, você está vendo, né? Muito triste, muito sofrida. Todo o problema da minha vida foi meu marido. Meu marido sempre foi muito agressivo, muito violento, não de agressão física, assim, mas de palavras, sabe? Ele sempre me humilhou, sempre me fez me sentir assim péssima, que eu era a pior pessoa do mundo, que tudo que eu fazia era errado. Foi assim a vida inteira. Ele já entra em casa, já vem me xingando, falando que eu faço tudo errado, e eu estou nessa tristeza e tal. Falei: bom, então vamos fazer terapia, né, da senhora. Fomos fazendo a terapia. O problema dela todo é o marido. Mas eu falei com ela assim: olha, seu marido não está aqui. Não, nem pode saber que eu vim fazer terapia. Isso tem que ser segredo. Eu falei: não, pode deixar, nós vamos fazer terapia na senhora. E fomos fazendo a terapia e tal. E aí, o que começou a aparecer na terapia dela? Apareceu muita mágoa, muito ressentimento com o pai dela. Então, na terapia, o tempo todo aparecia a mãe reclamando do pai, a mãe queixando do pai, ela magoada com o pai, aquelas ideias, né? Os homens são ruins, os homens fazem a mulher sofrer, a mulher sofre, a mulher é vítima. E ela foi se fazendo assim, uma mulher sofredora, uma mulher vítima, um homem ruim. E ela foi vendo isso na terapia, e nós fomos tratando. Aí chegou um dia que ela falou para mim, isso que eu achei fantástico, ela falou assim: Maria Clara, eu estou pensando num negócio aqui. Olha só, se eu estou jogando para o meu marido as raivas que eu tive do meu pai, será que meu marido não joga para mim as raivas que ele teve com a mãe dele, não? Muito provavelmente. Isso é quase que uma lei psicológica, mas só se eu estivesse fazendo terapia para ter certeza, mas é muito provável. Ela falou: então já sei o que eu vou fazer. Eu falei: mas o que a senhora vai fazer? Não, eu vou testar. Se der certo, amanhã eu te conto. Eu falei: ai, meu Deus do céu. 40 anos, essa mulher ficou calada. O que ela vai fazer? Eu falei: não, mas espera aí, conversa comigo primeiro, vamos pensar juntas. O que a senhora está pensando? Não, isso é comigo. Eu vou fazer, amanhã eu te conto. Aí eu: tá bom, a senhora que sabe. Fiquei lá eu rezando: meu Deus, por favor, tal, não sei o quê. No dia seguinte, ela chegou para mim e falou assim: olha, deu certíssimo. Eu falei: o que aconteceu? Não, mas foi um verdadeiro milagre que aconteceu lá em casa. Eu falei: então a senhora me conta, que está cheio de gente precisando de milagre aqui nessa. Me conta o que a senhora fez. Ela falou: fiz assim, ó. Chegou em casa, daquele jeito dele, né? Reclamando, xingando que isso, que a comida, que os filhos, que a bagunça, aquele jeito dele, né? Eu falei: sei, e aí? Aí, Maria Clara, eu imaginei a minha sogra atrás de mim. Aí ele xingava, até afastei, assim, ó, que ia tudo para ela. Fiquei com a Maria Clara, eu fiquei ótima, não tinha nada a ver comigo, o problema era com a minha sogra, né? Mas fiquei com uma pena danada do meu marido, coitado, não sabia que ele tinha tanto problema assim com a mãe dele, não. Eu acho que ele está precisando de terapia. Eu falei: provavelmente, né? Mas aí que ela contou que aconteceu um milagre, que ela ficou olhando para ele e foi olhando, ficando com dó mesmo dele, com pena, assim, achando totalmente descontrolado, e falou: gente, entendendo um monte de coisa e tal. E que aí o marido começou a ficar meio sem graça, e foi ficando sem jeito, e falou: não sei também por que eu estou assim, nervoso, porque pediu desculpas, Maria Clara, 40 anos de casado, nunca me pediu desculpas, foi ficando emocionado, depois chamou os filhos, falou que ele ia ser uma pessoa melhor. Foi um verdadeiro milagre que aconteceu lá em casa. Eu falei: foi um milagre do amor. Porque no momento que ela conseguiu entender de coração o tamanho do sofrimento que estava debaixo daquela agressividade toda, o olhar dela foi de compreensão, de amor, de compaixão, mas não tinha mágoa nela, esvaziou a mágoa. Porque realmente o sofrimento, o negócio não era com ela. Então, você veja, essa ideia foi ela que teve.
né? Não fui eu que sugeri isso. Agora eu conto para vocês, vocês podem fazer a técnica em casa, né? Fico falando para ela, de outro dia, enquanto eu falei assim, você está ajudando um monte de gente. Muita gente já me contou que fez a técnica que deu certo, né? Mas é essa proposta, né, de querer entender qual que é o sofrimento, o que está ali de baixo, né? Essa ideia, quem está bem não está agredindo. Então, às vezes foi um gesto, às vezes nem foi intencional, mas foi um jeito que eu falei, um gesto que eu fiz, uma má resposta que eu dei, que a pessoa tranca e começa a agredir, né? Ou então tranca e se fecha, literalmente se tranca no quarto. São sinais de sofrimentos. Mas que essas pequenas atitudes, esses pequenos movimentos, assim, eles realmente vão mudando. Você vê na Fazenda Esperança, você sabe o que é a Fazenda Esperança? É uma fazenda para dependentes químicos, que começou em Guaratinguetá e que agora tem vários lugares do Brasil, também fora do Brasil, e a gente faz um trabalho lá com os dependentes químicos também. Mas lá na fazenda eu acho incrível, porque não tem remédio, não tem médico, não tem psiquiatra, agora tem ADI, mas a gente nem fica lá, é itinerante, e esses meninos vão sendo transformados porque eles vão aprendendo a fazer gestos diários de amor uns pelos outros. E é isso que tira eles da droga. Agora a gente conta isso e ninguém acredita. Só amor? Não é só. Como diz minha filha, é tudo. Né? A coisa se resume aí. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deu para responder? Tá, joia. Mais alguma questão, gente? Acho que vai ser a última para dar tempo de fazer o exercício. Tem mais alguma pergunta? Pode ir? Então tá. Então nós vamos fazer um exercíciozinho para quem quiser e quem puder, tá? Eu vou sentar aqui, eu gosto de sentar nessa. E vai apagar a luz, vai pôr uma musiquinha de fundo. E o exercício que eu vou fazer, para quem já está fazendo ADI, quem está fazendo terapia, já conhece, né? É um exercício simbólico. Lógico que eu não vou fazer terapia, né, em ninguém aqui. É um exercício para ser feito mesmo com um grupo maior. Ele é todo simbólico, e eu vou falando assim para vocês, vou pedir, vamos pensar numa paisagem, vamos pensar que tem uma escada, vamos descendo a escada, parece um exercício de relaxamento. E mas na realidade é muito mais de concentração do que de relaxamento. E eu vou pedindo para vocês irem fazendo algumas coisas. Algumas coisas a gente faz fácil, outras é mais difícil. Então, se vocês não conseguirem fazer uma coisa, vamos para a próxima. Não fica preocupado que não conseguiu, não. Porque são vários exercíciozinhos que são exercícios que já ajudam. Muita gente conta para mim depois que já se sentiu melhor, que saiu melhor, que se viu melhor. Tá? Então, ele é simbólico, mas ele já tem uma ação ali nesse nível inconsciente. Tá bom? Mesmo porque é a gente querendo achar uma solução. Então, a gente já está se posicionando, igual no pensar magro, né? É um querer olhar para dentro, querer achar uma resposta, querer achar uma solução. E quando a gente se posiciona, é impressionante isso. Tem gente que fala assim, não tem jeito. Isso não tem jeito, isso não tem solução. E a chance de ter solução é mínima, porque já colocou, não tem jeito, não tem solução. Tem gente que quer provar que tem razão. Não, Maria Clara, tu tem razão. Se você visse meu marido, se você visse minha mulher, você vai ver que eu tenho razão. Aí eu falo, eu te dou toda a razão do mundo, mas você ter razão resolve o seu problema? Não, não resolve. Então vamos achar uma solução, porque você ter razão não é a solução. Então tem gente que fica brigando para dizer que tem razão. E quanto mais briga, menos chance de achar uma solução para o problema existe, né? Então essa abertura, esse querer achar uma resposta, querer achar uma solução, mesmo que a gente não saiba qual, parece que vai abrindo os caminhos, assim, vai tirando a nuvem da frente, assim, vai começando a enxergar, tá bom? Então vamos lá. Então vamos fazer o exercício. Eu vou sentar. É um exercíciozinho de uns 10 minutos, tá? 10, no máximo 15, tá bom?